A exploração de petróleo na margem equatorial, uma área que engloba 6 estados do norte e nordeste do Brasil, voltou à discussão dividindo ambientalistas e o governo federal. O governo Lula defende que a exploração da região, que tem mais de 2.200 quilômetros de extensão, pode garantir a autonomia energética do Brasil, incluindo a transição energética do petróleo para outras fontes menos poluentes. Descobertas recentes em países vizinhos, como a Guiana, Guiana Francesa e Suriname, reforçam o potencial dessa área. Por outro lado, ambientalistas questionam a exploração num local tão próximo da foz do rio Amazonas, com risco de contaminação ambiental. O IBAMA ainda não liberou a licença para que a Petrobras possa fazer os estudos de viabilidade no local, e isso motivou uma crítica do presidente Lula ao órgão federal. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Diante da repercussão negativa da declaração, Lula voltou atrás e disse que o governo está trabalhando para provar que é possível fazer a prospecção de petróleo na área e que isso vai ajudar na própria transição energética, além de manter a floresta de pé. Esse embate entre ambientalistas e o governo acontece justamente no momento que o Brasil se prepara para receber a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece no segundo semestre em Belém. Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista Cristina Serra, que está voltando aqui ao Em Detalhes. Cris, que saudades de você. E muito bom poder contar contigo para um assunto tão importante que a gente vai conversar a partir de agora. Bem-vinda. Bom que você me convidou para falar desse tema, que de fato é bastante controverso, mas absolutamente necessário. Antes de começar a entrevista, quero te fazer um convite para participar aqui com a gente no dia 25 de fevereiro, 8 horas da noite, para uma conversa da Juliana Dalpiva, Eduardo Moreira, com os filhos do Rubens Paiva, a Veroca e também o Marcelo Rubens Paiva, que inclusive escreveu o livro que agora deu origem, né, ao filme que está concorrendo ao Oscar e que a gente está tão firme nessa torcida. É também o lançamento do livro da Ju, que fez uma investigação jornalística a respeito do crime. Então não perde, é gratuito, vale muito a pena, você vai conhecer mais a fundo a história da família e também as consequências graves que esse crime deixou na nossa história política e também na nossa sociedade. Em detalhesicl.com.br para você garantir a sua vaga e assistir gratuitamente junto com a gente. Vamos lá começar a entrevista? Eu queria trazer um pouquinho, fazer uma rápida digressão aqui, mas só antes de entrar nesses aspectos sobre exploração do petróleo, sobre disseminação de gás de efeito estufa, eu queria te ouvir sobre as últimas falas do presidente Lula. A última diz respeito à ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, em que ele disse que a Marina jamais será contra a exploração na bacia da foz do Rio Amazonas. Antes, ele já tinha também falado sobre lenga-lenga do IBAMA e que parecia ser um órgão, aqui estou usando palavras do presidente Lula, que parecia ser um órgão que era contra o governo. E aí a gente está falando de um contexto, né, de um projeto de prospectar petróleo na margem equatorial, na Amazônia. Então, quais são os efeitos de falas como essa? E até te pergunto sobre essa pesquisa do IBAMA, né? Porque ela precisa mesmo ser feita, ela é essencial, é um órgão técnico. Só que aí, quando o presidente Lula faz uma fala como essa, ele já não está bloqueando o debate antes mesmo de essa pesquisa, enfim, vir à tona, né? E para se falar de áreas sensíveis como essas. Como é que você está vendo essas falas do presidente Lula? Muitas questões colocadas aí, né, Gabi? Mas você levanta um ponto muito importante, né? Se ao falar desse jeito, se ele já não está dando a direção desse debate, e uma direção, do meu ponto de vista, muito ruim.
Primeira coisa, a fala dele a respeito da ministra Marina Silva, né? Seria importante que a ministra falasse e não que o presidente Lula falasse por ela, né? A menos que haja um acordo ali entre eles e que a gente não saiba, né? E que, enfim, também é o perfil da Marina não ir para o embate público. Ela trava, ela participa do embate muitas vezes nos bastidores, e aí, quando ela se manifesta publicamente, já é com uma decisão final. A gente já viu lá atrás, em outros governos, nos outros governos do Lula, em que ela foi, enquanto ela foi ministra, situações em que ela se manifestou desse jeito. Então, não é legal, de fato, o presidente falar pela ministra. A ministra tem voz própria, aliás, uma voz ouvida internacionalmente, uma voz que tem peso, legitimidade e credibilidade para falar sobre esse assunto. Esse é um ponto. O outro, a tal lenga-lenga. É muito ruim o presidente Lula ter usado essa expressão, porque isso enfraquece a instituição IBAMA, tão atacada nos últimos anos, né? Tão duramente atacada no governo Bolsonaro e que segurou a peteca do meio ambiente nesse país, lá na ponta, com seus servidores, muitas vezes ameaçados, né? Correndo risco de vida e defendendo os territórios, a biodiversidade, tentando impedir o desmatamento e tudo mais. Então, o IBAMA é uma instituição de Estado e, como tal, merece todo o nosso respeito. Lenga-lenga, de fato, não é uma expressão feliz, e até porque não existe lenga-lenga, existe um rito que é definido por lei, por normas, decretos, enfim, as instituições definiram esse rito, e esse rito tem que ser respeitado. Então, é muito ruim que a discussão esteja colocada nesses termos, né? Mas o que mostra o quanto esse assunto é controverso e o quanto a gente vai ver cada vez mais, né, esse embate, esse conflito entre quem tem a preocupação, de fato, com o futuro do planeta, né, com a questão climática, e entre aquelas outras pessoas que querem continuar, querem manter a economia globalizada girando em torno dos combustíveis fósseis, né? Eu colocaria, Gabi, para você, para encerrar esse ponto específico, nós temos dois pontos de vista que estão se conflitando. Aqueles que querem transformar o Brasil num petroestado e aqueles que querem ver o Brasil ocupando um lugar de potência ambiental global, que é o papel, de fato, que o Brasil pode exercer, talvez como nenhum outro país hoje no planeta. Perfeito, Cris. Eu acho que antes de a gente entrar aqui no histórico da Petrobras e em como que tem sido essa negociação também, seria importante a gente entender o que é a margem equatorial, porque se fala muito dela, dessa região litorânea, mas as pessoas não entendem muitas vezes porque ela é tão visada para a exploração, né? Então, acho que entender essa região ambiental é muito importante aqui na nossa conversa. Quando a gente fala na exploração de petróleo, na margem equatorial, a margem equatorial é uma área extensíssima que vai do litoral do Rio Grande do Norte até o Amapá. Por isso, margem equatorial é justamente, né, toda a linha costeira do norte do Brasil que está perto da linha do Equador. Por isso, margem equatorial. Claro que a exploração não seria feita na linha costeira, ela é feita mar adentro, afastada do litoral. Mas é essa faixa extensíssima do Amapá ao Rio Grande do Norte, e aí dentro da margem equatorial a gente tem essa região ultrassensível, que é a foz do Rio Amazonas, que é justamente ali entre o Amapá e o estado do Pará, onde deságua o Rio Amazonas. Área sensível por quê? Área de fortíssimas correntes marítimas, portanto, em caso de acidente, muito difícil você conseguir conter os danos, né? Por exemplo, no caso de um grande vazamento de petróleo, esse é um aspecto. Sensível também, porque ali é uma área contínua de manguezais, riquíssima. O Brasil é o segundo país do mundo
com a maior área de manguezais. Só bate o Brasil a Indonésia. Só tem mais manguezais do que o Brasil a Indonésia. E os manguezais são áreas ecologicamente importantíssimas por uma série de razões, berçário de espécies marinhas, contenção de erosão, de contenção de... por exemplo, se você tem um maremoto, algo assim, os manguezais ajudam a conter e também fixam carbono, também absorvem carbono. Além dos manguezais, fora toda a vida humana, né, que vive e tem suas atividades econômicas e culturais em função do manguezal. Tem também ali na Foz do Amazonas uma área de recifes de corais riquíssima, que foi estudada, filmada, né? Tem vários cientistas com trabalhos sobre essa área de recifes de coral. Então, uma área de extrema sensibilidade do ponto de vista ecológico, né? E que correria riscos, sim, caso se chegue a essa etapa de liberação da produção, porque a gente está discutindo, no primeiro momento, uma autorização ainda na etapa de pesquisa, né? Mas isso só para dar uma pincelada sobre as sensibilidades ecológicas ali naquela região. Acho muito importante, porque aí a gente entende o que está em jogo aqui. E aí a gente tem a presidente da Petrobras recentemente dizendo que a Petrobras já cumpriu todas as exigências que o IBAMA fez, né? Basicamente é o que a gente está conversando aqui. E aí, pela experiência que você tem, Cris, e também com essa pressão que está vindo do governo para que essa exploração de fato aconteça, o IBAMA deve liberar essa exploração ali na margem do Equatorial, porque a gente está esperando por uma resposta técnica a respeito disso. Só que, por outro lado, como a gente conversou, a pressão veio anteriormente. É uma área tão sensível que a concessão, a data de concessão, se eu não me engano, para pesquisa, já tem mais de 10 anos, 2012, se não me falha a memória. Já houve perfuração de poço ali, a concessionária, que eu não lembro agora o nome, desistiu, justamente pelas dificuldades da exploração naquela região. Enfim, a vida segue, a pressão continua e renova-se agora a pressão para essa autorização de pesquisa. Pode parecer assim, mas é só uma autorização de pesquisa, não é ainda para a exploração comercial. Sim, mas é que mesmo a exploração de pesquisa depende de uma autorização do IBAMA e do cumprimento de uma série de condicionantes, enfim, que é isso que está sendo discutido. Pode ser que o IBAMA, ao final dessa discussão, ela ainda se prolongue um pouco mais, a Petrobras apresente outros elementos de mitigação de possíveis acidentes. Pode ser que ao final dessa discussão o IBAMA dê a autorização para pesquisa? Pode ser que sim. O que não está sendo adequado nesse momento, né, o que está tirando a discussão dos trilhos institucionais por onde ela deveria seguir, né, é justamente o que parece claramente uma pressão, né, pelas falas do presidente, também da presidente Lula, da presidente da Petrobras, do ministro de Minas e Energia, dos políticos e autoridades do estado do Amapá, né? Então, a situação não pode ter um desfecho por força dessas pressões. Ela tem que ter o desfecho que ela tem que ter em nível institucional, né? E aí a gente precisa ver qual é o próximo passo do IBAMA, se vai autorizar a pesquisa ou não, né? Que, como a gente já falou aqui, não é ainda a autorização para exploração comercial, né? Aí entram outras questões mais à frente, até que se tenha, de fato, uma autorização de exploração comercial. E aí eu quero te ouvir também sobre os riscos dessas perfurações.
A gente fala muito sobre sempre existir um risco na exploração de petróleo. Mas, para além disso, o Brasil vem com essa missão de querer reduzir a emissão de gases, né, de efeito estufa. E a exploração, assim, não tem como você não liberar, não contribuir, né? Eu não gosto nem de usar a palavra contribuir porque me parece algo positivo, mas não aumentar a liberação desses gases com a exploração de petróleo. Então, me parece um tanto quanto um contrassenso, né? Eu queria que você explicasse quais são os riscos que a gente está falando nesse caso, Cris. Para mim, essa é a questão principal, né? O Brasil vai investir no aumento da sua capacidade de produção de combustível fóssil e, portanto, vai aumentar as suas emissões de carbono, né? E claro que o risco de acidentes é altíssimo e já seria motivo suficiente para todas as preocupações do mundo com a exploração naquela área. Mas ainda que a Petrobras, enfim, concessionárias, enfim, seja lá quem for, oferecesse todas as garantias, não vai acontecer acidente porque a gente está fazendo isso, isso e isso. Isso não existe. Não existe risco zero em exploração de petróleo. Isso não existe. É que nem falar em mineração sustentável. Não existe, né? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, de fato, importante é isso. O Brasil quer continuar investindo na produção de combustível fóssil. O Brasil quer aumentar a sua capacidade de emissão de carbono na atmosfera e, com isso, quer ajudar a aumentar o aquecimento global, quer ajudar a aumentar as temperaturas extremas no planeta, né? Nós estamos gravando esse programa aqui, eu e você, Gabi, num dia de extremo calor, em mais uma onda de calor que nós estamos vivendo aqui no Sudeste nesse verão. Petrobras, ela tem uma meta de chegar a 2050 com uma emissão zero de gases de efeito estufa nas operações dela. E aí, eu estava aqui pegando alguns dados da WWF, né, o Fundo Mundial para a Natureza, traduzindo aqui para o português, mas trazendo informação, isso em 2023, de que em 2029 o Brasil deveria atingir um recorde, bastante problemático esse recorde, inclusive, de produção de petróleo no país, que chegaria num pico, com estimativa de 5,4 milhões de barris por dia, uma projeção da empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e uma média, quando foi feita essa avaliação, de produção de 3 milhões de barris por dia. E aí, por que eu trago isso, né? Porque o aumento nessa produção, ela implica no aumento também da emissão de gases de efeito estufa, que é justamente o que nos preocupa. E a gente teve, assim que assumiu a nova presidente da Petrobras, à época, né, a Magda Chambriard, ela disse que o petróleo que vai financiar a transição energética. Então, tudo isso me parece um contrassenso muito forte, né? Pois é, exatamente, você trouxe vários elementos. Existe, de fato, essa meta da Petrobras, sim, de bater esses recordes. Eu só quero saber qual é a mágica de bater recorde de produção de petróleo e alcançar zero emissão de carbono. Eu queria que realmente alguém me explicasse essa mágica. Muito tem se falado sobre isso, é o petróleo que vai financiar a transição energética. Eu acho esse argumento, isso pode acontecer em alguma medida, sim, né? Só que eu acho que a aceleração dessa transição para essas novas formas de geração de energia está muito atrasada, né? Tem que ser muito mais intensa e etc. E, sinceramente, não acho que ela dependa ainda da manutenção da produção de petróleo. Mas quando eu vejo essa conversa, me parece muito aquela história também, né, de que o petróleo, né, por exemplo, como foi a descoberta do petróleo no pré-sal, é o passaporte para o futuro, é o que vai trazer o desenvolvimento para o país, né? E a gente continua no mesmo passo, com as mesmas desigualdades, né? O petróleo do pré-sal ia financiar, ia fazer do Brasil uma potência educacional,
Isso é verdade até a página 2, né? Até porque depois da descoberta do petróleo veio o golpe, mudou esse mercado, enfim, discussão econômica aí mais complexa. Então, nós não temos garantia nenhuma de que mais exploração de petróleo vá financiar a transição energética, vai diminuir a desigualdade no Brasil, vai trazer mais educação. Eu moro no Rio de Janeiro, onde é um estado produtor de petróleo, né, Bacia de Campos. Uma série de municípios aqui recebem royalties do petróleo. Tem municípios que, basicamente, o seu orçamento são os royalties do petróleo. E o que é que esses municípios fazem com esse dinheiro do petróleo? Vai ver o nível... Eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo numa dessas cidades. Vai ver o nível da educação pública. Era para ser com dinheiro do royalty do petróleo. Pequenas cidades têm condições de oferecer educação pública de excelência, saúde pública de excelência, né? O que muitas das prefeituras fazem com esse dinheiro? Vai saber. Contratam dupla sertaneja para vir cantar na praça, pagando milhões em contratos que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, né? Vai num hospital desses, como eu precisei ir num hospital público, para ver como é que funciona, se você é atendido ou não, entende? Dinheiro dos royalties do petróleo. O dinheiro do petróleo vai trazer desenvolvimento para essas cidades. Isso é história da carochinha. Sabe? O dinheiro, de fato, o petróleo gera muito dinheiro, mas é aquela velha história, a maldição do petróleo, sabe? Vai para a mão de poucos, de muito poucos, e não traz esse desenvolvimento tão propalado, né, que a gente não viu acontecer ainda. Não traz, fundamentalmente, ou não trouxe, pelo menos até agora, neste país, distribuição de renda, distribuição da riqueza produzida, né? O petróleo é uma riqueza do país, do povo brasileiro, né? Cadê a distribuição dessa riqueza e a redução das desigualdades? Esse é o ponto fundamental, redução de desigualdade. Eu não vi até hoje a indústria do petróleo neste país reduzir desigualdades, ou pelo menos não na medida em que deveria reduzir, né, pelo tanto que se produz de petróleo no Brasil. E aí eu acho que vale muito a pena a gente sempre lembrar que a gente vai ter a próxima edição, a COP30, em Belém, vai acontecer em novembro. E aí eu quero te ouvir sobre tudo isso, né? Todas essas declarações do presidente Lula, essa pressão no IBAMA, as consequências disso em um momento que a gente está correndo o risco de ter a COP30 esvaziada. E aí você vai poder explicar muito melhor do que eu quais são todas as questões que estão sendo colocadas e que são muito preocupantes nesse evento. O próprio presidente da COP30 também, é importante trazer aqui, o André Correia do Lago, ele disse que não vê contradição entre a exploração de petróleo, né, as falas do presidente Lula sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e a agenda ambiental do governo. Eu quero ouvir a sua avaliação sobre o posicionamento dele e também sobre como a gente tem um clima global, né, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumindo, dizendo que não vai comparecer e rompendo com um monte de medidas pró-meio ambiente que tinham sido colocadas e saindo agora, enfim, de Acordo de Paris, aqui só para citar mas foram várias medidas. O quão delicado isso é e o quão preocupante isso é, Cris? O embaixador André Correia do Lago é um diplomata e, como todo bom diplomata, né, procura sempre um ponto de equilíbrio, né, o famoso caminho do meio. Então, eu entendo a declaração dele nesse sentido, claro. E entendo também, Gabi, que apesar dessas declarações de fato ruins que a gente comentou aqui no começo do programa, mas eu entendo e tenho esperanças realmente, né, que o governo Lula, que o presidente Lula saberá calibrar, digamos assim, né, não só as suas declarações, mas as suas posições a respeito dessa questão. A gente sabe que o governo Lula é um governo de composição, com muitas forças distintas, muitas vezes conflitantes, como é exatamente o caso nisso agora que nós estamos falando, nessa questão ambiental. Você tem uma Marina Silva, você tem uma Alexandre Silveira no Ministério
das Minas e Energia, senador por Minas Gerais, o estado da mineração nesse país, né? O estado, aliás, onde aconteceram 2 grandes desastres de mineração ultimamente nesse país. Então, assim, eu espero realmente que se consiga chegar a bom termo, tentando equilibrar posições, sabendo da dificuldade que é você conseguir isso, certo? Esse é um aspecto. Agora, a COP30 em Belém, neste ano, ela corre muitos riscos, muitos. A gente tem visto nas últimas COPs, né, o poder do lobby do combustível fóssil, o lobby da mineração, que aqui no Brasil é fortíssimo, e eu tenho dito, pelas movimentações que eu estou vendo, que essa vai ser a COP do Big Oil, né, o combustível fóssil, Big Agro, né, a gente sabe da força do agronegócio, e óleo, agro e mineração, big mining, né, para usar as expressões em inglês, já que a língua universal numa COP é o inglês. Então, nós vamos sim ter muitas dificuldades. Você já vê a movimentação das empresas com uma inundação de marketing verde, inundação. Todo mundo é sustentável agora, né? As mineradoras são sustentáveis, né? O que não existe, vamos ser honestos. Nós temos 3 dos maiores desastres de mineração do mundo que aconteceram aqui no Brasil num espaço de apenas 5 anos. São 3 enormes desastres de mineração em 5 anos. E são essas pessoas que falam, é essa indústria que vem dizer que é uma indústria sustentável, que é verde. Não dá, né? Não dá. Vamos falar, vamos abrir o jogo, vamos jogar limpo, pelo menos, né? Então, eu acho que sim, a COP corre grandes riscos pelo poder, pelo lobby desses setores, pelo que você falou, claro, esse é um ponto assim, que vai sim ter uma influência muito grande, né? Não digo no fracasso da COP, porque eu quero acreditar na nossa capacidade de mobilização como sociedade civil, de conseguir fazer algo avançar. Mas, claro, que quando os Estados Unidos, né, o maior poluidor, o segundo maior, às vezes Estados Unidos, às vezes a China, do mundo, sai do acordo, né, e com o desmonte que ele está fazendo na área ambiental lá nos Estados Unidos, é claro que isso tem repercussões mundiais e vai ter, sim, repercussões aqui na COP. Agora, como eu te falei, eu, de fato, acredito na capacidade de mobilização da sociedade civil, né, o fato de ser em Belém, que é a capital de um estado, que tem uma tradição de movimentos populares, lutas indígenas. Sem dúvida, Cris. E acho que a gente vai ter que fazer um programa só sobre a COP30, viu? Porque tem muito assunto para a gente discutir ainda. Gabi, só para encerrar, eu sei que o programa está acabando, mas eu não queria perder a oportunidade de divulgar aqui que justamente em função de tudo isso que nós conversamos aqui, vai ser publicado, eu estou dando isso aqui em primeira mão, nos próximos dias, talvez amanhã já saia um manifesto de cientistas, religiosos, artistas, jornalistas, enfim, estudiosos em geral de meio ambiente e todos aqueles que estão preocupados com o aquecimento global. Vai sair um manifesto que vai fazer um alerta, né, sobre esse suicídio ecológico que seria a continuação desses planos de expansão e a abertura dessa fronteira, dessa nova fronteira de exploração petrolífera, né, na margem equatorial. É um manifesto muito forte, o texto está recebendo seus retoques finais, mas a expressão é essa: isso é um suicídio ecológico e a gente precisa impedir. Excelente, Cris, que importante. Obrigada por adiantar também aqui pra gente. É sempre um prazer te ouvir e aprender mais com você. Um abraço enorme, querida. Até uma próxima. Obrigadíssima, Gabi. Até a próxima. Até mais. Cristina Serra conversando aqui com a gente no Em Detalhes. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã no YouTube e você pode ouvir o Em Detalhes sempre nas plataformas de áudio, nos horários que você quiser. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem episódio novo por aqui. Obrigada, até amanhã. O assassinato do ex-deputado Rubens Paiva
é um crime sem castigo. O Rubens Paiva foi levado de casa em janeiro de 1971, mas só em 2014 é que os militares que mataram ele foram identificados e denunciados ao Judiciário brasileiro. O Ministério Público Federal chegou a apontar 5 militares como os responsáveis pelo crime, só que eles ainda não foram julgados. O caso está no Supremo Tribunal Federal e não tem previsão de julgamento. Nos últimos 10 anos que o caso aguarda julgamento, 3 dos 5 militares acusados pelo crime já morreram. Aqui no ICL, nós vamos contar para você todos os detalhes desse crime. E para isso, a gente vai receber o Marcelo e a Vera Paiva, 2 dos filhos do ex-deputado Rubens Paiva. Esse encontro inédito e exclusivo vai acontecer no dia 25 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite. Ele é online e não tem replay. Eu espero você lá.